Bom dia, hoje são 16 de abril de 2017, domingo, Brasília, Distrito Federal. Neste vídeo vou aqui fazer a diferença entre artigo e numeral. A bem da verdade, artigo e numeral são coisas bem diferentes e muito fáceis de alguém perceber, não é isso? São coisas bem diferentes, artigo e numeral. Porém, contudo, todavia, existem dois apenas numerais que numa oração eles podem confundir, porque podem ser numerais ou artigos. E é isso aí que eu vou explicar agora. Para quem quiser ter uma ideia sobre artigo, veja o meu vídeo anterior, em que faço ali a diferença entre artigo indefinido e pronome indefinido. Vamos agora aqui ao artigo e numeral. Veja a confusão que pode ocorrer. Vamos aqui ao quadro. Muito bem. Artigo e numeral são coisas bem diferentes, né? Numeral designa, significa quantidade, não é isso? Numeral é quantidade. 1, 2, 3, 4, não é? Dobro, triplo, etc. Primeiro, segundo e por aí vai. Já artigo é uma palavra, um vocábulo que pode precisar ou não identificar o sujeito da oração, né? Pode ser artigo definido quando ele precisa o sujeito, né? O sujeito é preciso. Eu digo o aluno. E ele é indefinido quando eu aqui ajo com imprecisão. Eu não determino quem é. Eu digo um aluno. Muito bem. Então o artigo, como você vê aqui, ele pode ser definido, o, a, os e as, ou pode ser indefinido, um, uma, uns e umas. Correto? Muito bem. Agora vamos aqui ao numeral. O numeral, ele pode ser cardinal, como ali está, ó, cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionário. Correto? Muito bem. Veja lá o numeral cardinal. Alguns exemplos, ó. Você tem um, não é isso? Um, uma, dois, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, aí vai. Numerais cardinais. Numeral ordinal, você tem primeiro, segundo, terceiro, quarto e por aí vai. Multiplicativo, numeral multiplicativo, você tem dobro, triplo, né? Quádruplo, quíntuplo, e aí vai. Numeral fracionário, você tem um terço, um quinto, um sexto, e assim por diante, não é? Muito bem. Agora preste bem atenção aqui, no numeral cardinal. Vou repetir, ó, alguns exemplos. Um, uma, dois, três, quatro, são numerais cardinais. Agora veja aqui, os dois primeiros, ó, um e uma, esses dois aí, numerais cardinais, um e uma, veja que eles aparecem aqui também, ó, artigo indefinido, ó, um e uma, também, viu aí? Olha a confusão. E a confusão é apenas aqui, correto? É apenas aqui. Somente dois numerais, o um e uma, é que podem vir numa oração, e aí você confunde se é numeral ou se é artigo indefinido. Uma. Então vamos agora aqui, por meio de exemplos, fazer a diferença. Quando o um e uma aparecem em uma oração qualquer, aí a gente tem que analisar se é artigo indefinido
ou se é numeral cardinal. Vamos aqui aos exemplos. Veja bem, vamos começar por aqui, ó. Estes exemplos aqui, quatro, são exemplos aqui, ó. Uma, olha aqui, e aqui uma. São exemplos de artigo indefinido e não numeral cardinal. Por quê? Porque aqui não há a ideia de quantidade. Não há a ideia aqui de quantidade. Eu digo assim na primeira oração: um soldado morreu ontem. Eu não estou preocupado aqui com a quantidade. Não. Aqui apenas eu estou informando a alguém que um soldado qualquer, que eu não conheço, morreu ontem. Eu não estou levando em consideração aqui números, um soldado, 3 soldados, não. Apenas aqui de forma indefinida. Logo, este aqui é artigo indefinido e não numeral. Entendeu? Outro exemplo. Uma mulher foi atropelada. Quando eu digo isso, eu aqui não estou me referindo à quantidade, não. Se uma mulher, no numeral, 2 mulheres, 3 mulheres foram atropeladas, não. Eu apenas aqui estou informando a alguém que uma mulher foi atropelada. Uma, porque eu não conheço a mulher. Então eu digo uma mulher. Logo, este uma aqui é um artigo indefinido. Uma, e não o numeral cardinal. Outro exemplo. Li ontem um livro bom. Quando eu digo a alguém que li ontem um livro bom, não estou aqui preocupado com a quantidade. Se foi um livro, 2 livros, não. Um livro bom é apenas dizendo ao meu ouvinte que eu li um livro bom. E o meu ouvinte não sabe dizer qual foi esse livro. Daí o aqui é artigo indefinido. Não estou preocupado com a quantidade aqui. Outro exemplo. Aluguei uma casa muito velha. Este aqui também é artigo indefinido. Eu não estou aqui. Eu estou falando com alguém e este alguém não sabe, não tem ideia da casa que eu aluguei. Só que eu aluguei uma casa. Este aqui não se refere a número, tá? A quantidade, e sim a indefinição, imprecisão. Muito bem, é artigo indefinido. Agora vou mostrar aqui outra coisa. O e uma, regra geral, sempre em orações, regra geral, em quase toda a totalidade, né? Ele aparece aqui, os dois aparecem como artigo indefinido, tá? Dificilmente como numeral. Como numeral, apenas estes dois aqui, que podem confundir, um e uma, como numeral, eles aparecem com raridade. E trazem, obviamente, a ideia de quantidade, ó, de numeral mesmo, e não de imprecisão. Veja aqui o exemplo. Eu digo assim: naquele posto só havia um soldado. Veja aqui. Naquele posto só havia um soldado. Ora, quando eu digo aqui que naquele posto só havia um soldado, quem está me ouvindo, obviamente, vai ter a noção de numeral, de quantidade. Só havia um soldado, em vez de 2, em vez de 3. Então você vê aqui que o neste caso aqui, não é relativo à imprecisão, como aqui está. Mas aqui ele traz a ideia clara de quantidade, daí ser um numeral e não um artigo. Porque eu poderia dizer assim: naquele posto, que absurdo, só havia um soldado. Ou seja, deveria haver mais de um. Então o aqui é numeral e não artigo indefinido. Entendeu?
É clara aqui a ideia de número, de quantidade. Outro exemplo, eu digo, havia ou existia, né? Existia uma mulher em cada setor. Havia uma mulher em cada setor. Você vê aqui claramente que este vocábulo, uma, é numeral e não artigo indefinido. Porque aqui eu estou dando a ideia de quantidade. Havia uma mulher em cada setor da loja. Poderia haver ali 2 mulheres em cada setor, mas havia apenas uma mulher. Então aqui a ideia de numeral. Portanto, o uma aqui é um numeral e não um artigo indefinido. Entendeu? Outro exemplo, eu digo, um funcionário é capaz de fazer o serviço. Veja aqui, um funcionário. Este um aqui, quem me ouve já vai logo aqui ter a ideia de número. Este um aqui, não estou, na verdade, com a ideia de imprecisão. Eu não sei qual é o funcionário. Não, não é isso. Eu estou aqui dizendo que apenas uma pessoa, número 1, uma pessoa é capaz de fazer o serviço. Não preciso contratar outra pessoa. Então você vê que a ideia aqui, clara, é de número. Já que a ideia aqui deste 1 é de número, então ele é um numeral e não um artigo indefinido. Entendeu como é fácil? Outro exemplo. Alguém já disse assim: ai do homem de um livro só. Isto aqui foi atribuído, salvo engano, no momento a Monteiro Lobato. Ele disse, ai do homem de um livro só. Então veja aqui, este aqui não é artigo indefinido, como aqui está, mas é um número, um numeral cardinal, como aqui está, 1. Por quê, hein? Veja bem aqui a ideia. Ai do homem de um livro só. Ou seja, ai daquele homem que lê apenas um livro e não lê 2 livros, 3 livros e muitos livros. É um homem que apenas lê um livro. Esse aí está perdido. Por quê? Porque ele não vai ter outros conhecimentos. Vai ficar restrito àquele livro. Então aqui o 1 dá a ideia não de imprecisão, como aqui, artigo indefinido, mas dá a ideia de quantidade. Se eu fosse substituir aqui, eu faria assim, ai do homem de um livro só, numeral 1. Ai do homem de 2 livros somente. E assim por diante, entendeu? Então você vê aqui de forma fácil que apenas 2 numerais, o 1 e uma, apenas esses 2, numeração, é que podem confundir. Porque eles podem ser numerais ou podem ser artigos indefinidos. Se é artigo indefinido, não há a ideia aqui de quantidade. Não há ideia de quantidade, mas sim de imprecisão. Já aqui não. Você vê direitinho que em todas essas orações aqui, há a ideia de quantidade. Aqui de números, realmente, não é? Portanto, é só esse cuidado aí. Como já disse, regra geral, o 1 e uma aparecem, regra geral, em quase toda a totalidade, aparecem como artigos indefinidos e raramente aparecem como numerais. Mas a diferença é só essa. Dá a ideia de número, é numeral. Dá a ideia de quantidade, é numeral. Não dando essa ideia, aí vai para o artigo indefinido. A imprecisão, a indefinição. Entendeu? Portanto, mais um vídeo e muito obrigado.